Hoje nós vamos trabalhar sobre o quesito morte no Antigo Testamento, e é um texto que nos tira, assim vamos dizer, um texto que eu vou trabalhar hoje é um texto que nos leva a ter algumas dúvidas sobre algumas práticas que homens no antigo mundo ou no mundo antigo praticava e que hoje outras religiões praticam, e nós ficamos questionando, mas como? Como que isso pode acontecer? Por que essas pessoas têm essa prática? É aquela prática de invocar os mortos, a invocação dos mortos, ou a prática da necromancia. Os necromantes que invocavam os mortos para ter proveito sobre eles e ter alguma direção, alguma instrução para a direção futura. E o texto que eu vou ler hoje é um texto que se encontra no capítulo 18 do livro de Deuteronômio. Capítulo 18 do livro de Deuteronômio, o versículo de número 10 e 11, para nós não perdermos o contexto. E eu vou te explicar para onde que iam os mortos e por que havia a invocação de mortos no tempo antigo, e até hoje essa prática ela é feita em nosso tempo moderno. A Bíblia diz no capítulo 18 do livro de Deuteronômio, versículo 10, diz da seguinte maneira: não haja entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem que se dedique à adivinhação, nem à prognosticação, nem que se dedique às fórmulas da magia e nem da feitiçaria, nem encantador, nem quem consulte espíritos, nem que consulte espírito familiar, nem que consulte os mortos. Que não haja entre vocês quem consulte encantador, consulte espíritos, espírito familiar, e nem quem consulte os mortos. É sobre esse texto que eu quero trabalhar nesta manhã, no nosso quesito que nós estamos trabalhando sobre a morte. Pois bem, eu quero que você aprenda hoje mais um pouco comigo. No Antigo Testamento, quando a pessoa morria, quando havia a morte desta pessoa, o pensamento deles era que esta pessoa ela ia para um lugar e ficava-se uma sombra ou um espectro ou um fantasma desta pessoa, um certo tipo de imagem desta pessoa que vagava sobre aquele local que essa pessoa foi colocada. Isso é algo que poucas pessoas comentam, poucas pessoas falam, porque elas têm medo de falar o que está escrito. Mas a Bíblia diz que existia uma prática no Antigo Oriente, e até hoje existe, que era consultar os mortos, era invocar os mortos para ter proveito sobre eles. E aí, quando a pessoa morria no Antigo Testamento, esta pessoa, o seu corpo, a sua parte material, que era colocada em algum local, enterrado, ou era morrida e ficava no espaço, pensava-se que sobrava-se uma imagem desta pessoa, ou uma sombra desta pessoa, que ficava andando por aquela localidade por um certo tipo de tempo. Não se espante quando o Antigo Testamento falava sobre fantasmas. Nós, no nosso contexto atual, nós temos dificuldade e falar assim: eu não acredito em fantasma. Os mortos não voltam. Não tem como existir fantasma. Mas esse pensamento no Antigo Testamento não existia. Porque eles acreditavam verdadeiramente que a pessoa que morria deixava uma imagem dela que era parecidíssima com ela, e essa imagem ficava andando em certos tipos de local. Se tivesse morrido uma pessoa que tinha grande influência sobre o povo, que era uma pessoa que tinha dado uma grande contribuição para aquele povo, para aquele público, então logo, quando se precisava de um conselho,
quando se precisava de uma orientação, eles iam até onde aquela pessoa estava colocada ou enterrada e fazia um certo tipo de ritual para invocação dessa pessoa, para receber conselhos. Eu estou dizendo que essa prática não era uma prática que estava efetuada no povo de Deus, o povo israelita. Não confunda. Era uma prática que existia próximo do povo israelita ou próximo do povo pagão, que Deus tinha dito para não se comunicar com essas pessoas. Capítulo 18 do livro de Deuteronômio vai ter algumas orientações contra os falsos profetas e a reavaliação da lei dada por Moisés. Deus está mostrando novamente, lendo de novo a lei através de Moisés, antes que eles entrem em Canaã. E a orientação é, quando entrares em Canaã, quando vocês entrarem lá vocês vão encontrar pessoas que têm práticas diferentes das nossas. E as práticas que esse povo pratica em Canaã são práticas que eu não aceito. E aí Deus vai citar no versículo 11 do capítulo 18, a prática da invocação dos mortos. E Deus vai dizer para eles, não pratique o que os cananitas praticam, que não haja no meio de vocês, o povo de Deus, quem consulte ou quem invoque os mortos. E aí você pode dizer, mas pastor, não tem como alguém invocar um morto. Aí eu vou usar uma lógica com você da seguinte maneira: se a invocação de mortos ou a invocação de pessoas que tivessem morrido não existisse, para que a preocupação de Deus dizer para o seu povo, para eles não fazerem como os cananitas? Se não existisse essa prática de invocar os mortos, para que então Deus falava para o povo invocar, para não invocar esses mortos como a prática dos cananitas? Se Deus está proibindo uma prática, logo essa prática existe. Porque se não existisse, não tinha sentido algum Deus proibir a prática de invocação aos mortos. O livro de Levítico, capítulo 19, que antecede o livro de Deuteronômio, na lei, Deus está dizendo para eles, olha, não faça como os pagãos fazem, que não haja no meio de vocês quem invoque os mortos. Então, o morto, ele não só morria e estava lá, mas tinha a possibilidade de, através de magia, de através de ritual, trazer ele de volta à vida. Eu quero te dar alguns outros textos aqui que corrobora com esse mesmo pensamento. A Bíblia diz que quando Eliseu e quando Elias vai ressuscitar uma criança, tanto Eliseu que ressuscita a criança que morreu, como Elias, a prática das pessoas era, a criança morreu, no caso de Eliseu, a mãe da criança levou ela, colocou no quarto de Eliseu e trancou a porta. E foi até atrás de Eliseu. No caso de Elias, a criança da viúva sunamita morreu, a mãe pegou a criança, colocou no quarto que Elias ficava e foi chamar Elias. E aí tem algo que é incomum nesses dois casos. O que é comum nesses dois casos? As duas pessoas trancou a porta com a criança dentro. Era porque existia naquele tempo esse pensamento que a sombra da pessoa ficava ali rodeando ela por alguns dias. Então, o sentido de trancar a porta com a criança dentro era que essa sombra não vagasse, não saísse daquele ambiente e fosse andando para outro local. Então, quando os profetas chegavam, eles vinham, e o ritual que eles faziam para trazer de volta a pessoa à vida era fazer que essa sombra ou que essa alma voltasse para a criança. Então, a prática era comum. Então, na mentalidade do Antigo Oriente Próximo, ou do povo israelita antigo, quando morria, não se acabava por inteiro, mas por um certo período, essa sombra ficava andando. Vou usar o fantasma, ficava andando. Pastor, quem tem falado isso? Irmãos,
Isso, algumas coisas se encontram biblicamente e outras são estudos da cultura próxima àquele povo, tá bom? E aí nós temos um texto que para mim é um texto muito enigmático. Eu estou falando sobre a morte, que é o texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 28, se eu não me engano, ou 2 Samuel, quando o rei Saul, depois de ele matar todas as pessoas que mexiam com invocação, Deus para de falar com Saul, e Saul vai ter com uma mulher que era necromante, a pitonisa de Endor, para que ela pudesse trazer de volta à vida o homem chamado Samuel. O texto diz que quando Saul chega lá, ele se disfarça, se esconde e pede ela para invocar Samuel. O texto diz que a mulher faz a invocação e Saul pergunta: o que você vê? Ela disse: eu vejo deuses que andam sobre a terra. Saul pergunta: como que é a aparência? E ela vai dizer: é um homem velho que carrega uma capa. Saul percebe que é Samuel. E ela se aproxima, e ele se aproxima e pergunta a Samuel o que vai acontecer. E esse Samuel diz para ele: Deus não fala mais com você, ninguém mais fala com você, mas eu vou te dar uma profecia. Durante tantos dias você vai morrer em batalha e os seus filhos. Nesse tempo surge um monte de gente, de comentarista, dizendo: não tem como. Se nós falar que Samuel foi invocado mesmo, nós vamos dar base para outras religiões que mexem com a invocação de mortos. Mas, quando você vai olhar as nuances, e aí tem várias interpretações, mas você pode adotar que verdadeiramente o que veio à terra foi o próprio Samuel. A pitonisa invocou Samuel através de um ritual. Então, aquele povo, naquela época, tinha essa prática de invocação de mortos, de trazer pessoas à vida. Então, desde o Antigo Testamento, quando a pessoa morria, não morria e se acabava. Ela ia para algum local. E nesse local, ela ficava esperando ou sofrendo. Textos que usa diz que essas pessoas iam para o Sheol. Alguns tradutores ou alguns comentaristas vão dizer que o Sheol é apenas a sepultura, onde enterra a pessoa. Mas existe algo a mais na questão do Sheol. Não é só simplesmente uma sepultura, mas é um lugar onde os mortos estão. Imagem de mortos ou espíritos de mortos que estão naquele local. Eu estou dizendo para vocês que isso é no Antigo Testamento, tá bom? No Novo Testamento muda algumas coisas, porque aí vai começar a ter o bloqueio para que não haja mais invocação de mortos. O que eu quero dizer para vocês nesta manhã de quinta-feira é que o morto do Antigo Testamento, ele trazia possibilidades que era contrário à vontade de Deus. Então, por isso que Deus proíbe a prática da invocação dos mortos. Que alguém faça algum tipo de ritual para trazer alguém que está morto à vida. Na atualidade, existe ainda essa prática? Existe. Pessoas que consultam a mortos, principalmente em algumas religiões afrodescendentes e em outras religiões que surgiram num tempo para cá, que pessoas fazem um ritual de invocação, e eu quero falar sobre isso aqui hoje. Talvez tenha alguém aqui que já foi procurar pessoas que fazem esse tipo de invocação. Escute isso aqui, irmãos. Surgiu agora por aí uma psicologia, e eu não vou falar da psicologia em si, porque eu acredito muito nos psicólogos e na psicologia, mas surgiu aí por aí algumas pessoas que falam uma coisa chamada psicologia ou constelação familiar. Quem aqui já ouviu falar sobre a constelação familiar? Quem aqui já praticou a constelação? Nesse tipo de ato, eles falam
que trazem o espírito ou o próprio ancestral da pessoa para dizer para a pessoa que está sofrendo na atualidade por que ela está passando por aquilo. E eu quero dizer para vocês que esse tipo de prática que ficou moderna, mudou a roupagem, mudou a forma de ser, continua sendo algo proibido, biblicamente, da parte de Deus. Nós não temos a liberdade ou a autoridade de consultar quem já passou, de consultar quem morreu, a não ser que essa pessoa que já morreu tenha deixado algum livro escrito. Aí você vai ler o livro dessa pessoa que está escrito, aí de certa forma sim, você vai estar consultando ela. Mas essa prática de trazer uma invocação dos mortos, de trazer a pessoa novamente à vida para esse tipo de ritual, isso é proibido diante de Deus. Nunca ouviu falar, Beth? Chama constelação familiar. É uma prática que eles dizem que é uma psicologia aí, uma psicologia reversa, que traz a pessoa para o passado, mas não é algo que a gente pode defender como algo da psicologia. Está mais para um espiritismo oculto do que uma psicologia. Então você vai perceber que hoje, na atualidade, essa prática tem aumentado muito, mas muito mesmo. Cristãos têm ido nessas sessões de constelação e quando chega lá, eu estou dizendo de algo, não porque, pastor, você está inventando, não, eu estou dizendo de algo, de pessoas que eu conheço, que foram, e chegou lá, trouxe de volta pessoas que já tinham morrido, pessoas que, do passado, e trazendo o corpo da pessoa que estava fazendo o ritual. Vou melhorar para você, funcionava assim, ó, 3 pessoas, aqui está a pessoa que está consultando, que é um membro da família, aqui está o necromante, e aqui está o ancestral muito tempo atrás. Essa pessoa aqui invocava nessa constelação, essa pessoa que já tinha morrido há muito tempo, e ela vinha no corpo dessa. No corpo dessa aqui, ela falava com a pessoa que estava pedindo para conversar, e ela dava orientação para ela. Isso é uma prática de invocação de mortos. É trazer de novo algo que já foi. Alguns vão dizer que isso que acontece, que invoca, não é a pessoa que morreu, mas sim um espírito diabólico que se passa pela pessoa. Independente de quem seja, eu quero dizer para vocês que essa prática é uma prática que é banalizada pelo contexto bíblico. Deus proibiu tal prática, Deus proibiu tal circunstância. Então, quando o morto morre, deixa ele em paz. Não o incomode, não vai atrás dele para invocá-lo ou para chamá-lo de volta à vida. Quantas pessoas na atualidade que perdeu um ente querido fica incomodando, chorando, pedindo, você podia voltar, você poderia estar aqui, você poderia voltar, você poderia estar aqui. Tem pessoas que vai nesses lugares que praticam magia para ver novamente a pessoa, para ouvir essa pessoa falar. Eu quero dizer para vocês que isso está aumentado muito no nosso tempo. Uma prática que é contrária à nossa conduta cristã. Se o morto morreu, se a pessoa morreu, deixa ela seguir a sua vida em paz. Deixa ela ir para o próximo julgamento. Não fique tentando trazê-la de volta. Não fique procurando recursos para trazer a pessoa de volta. Quando as pessoas vão nos centros de religiões afrodescendentes para tentar ouvir novamente a voz do morto, da pessoa que se foi, da pessoa que partiu, eu quero dizer para vocês que a Bíblia proíbe veementemente essa prática de invocação de mortos por qualquer tipo de ritual. Por qualquer tipo de ritual. E por que você está falando isso, pastor? Porque eu estou falando algo que acontecia no mundo antigo, que aconteceu no mundo moderno e que agora acontece no mundo pós-moderno. Essa prática, ela tem aumentado. E o que eu tenho falado para vocês sobre esse tempo de mortos falei sobre a morte natural na terça-feira, falei sobre a interrupção da vida de forma brutal. Eu estou falando que os mortos que morreram, eles devem seguir o seu caminho em paz.
Ninguém deve procurar invocar os mortos ou trazê-los de volta à vida. O morto fica na nossa memória. O que ele fez, como ele era, carrega com nós em nossa memória. Não ir praticarmos ritual para invocá-los. Então eu quero dizer para vocês, cuidado. Se um dia você for praticar e chegar lá e te oferecer a constelação familiar, cuidado. Pode ser que ele vai trazer um ancestral seu através de um ritual. E aí você está indo contra a palavra de Deus. É por isso que eu estou falando que, irmãos, não é errado um cristão procurar psicologia. Não, não é errado. Se a pessoa está tendo algumas dificuldades psicológicas, realmente procura. Eu sempre indico, mas procura um psiquiatra. Mas se você chegar nesse ambiente e for essa questão de trazer de volta um ente querido, porque o ente querido morreu e você não tinha se acertado com ele, ele morreu sem te pedir perdão, vamos trazer de volta à vida para que você possa pedir o perdão. Sai fora disso. Isso não é bíblico. Deus não quer isso para você. Deus não quer que você traga alguém de volta que já foi há muito tempo para você pedir perdão, para te curar. Não existe isso. Isso é magia. Isso é necromancia. Isso é prática de rituais. Nós não precisamos desse tipo de coisa para fazermos ou para vivermos. Então, eu finalizo essa aqui hoje para nós orarmos.